Olá, Espiritismo e Educação está no ar. E estamos aqui sob as bênçãos do Mestre Jesus, através da Web Rádio Estação da Luz, para mais uma conversa sobre esse tema tão profundo e importante da humanidade, que é a educação, mas à luz do Espiritismo, na visão da alma imortal. Eu, Marcos Demário e Ronaldo Gomes, vamos aqui conversar sobre o tema educação da sexualidade. Mas antes de entrarmos no tema, sabermos o pensamento espírita a esse respeito, deixa eu passar a palavra ao nosso Ronaldo para que ele também faça a sua saudação. Muita paz, saúde, gratidão a todos pelo carinho de sempre. Que Jesus os abençoe. Estamos juntos. Que possamos, eu e Marcos, apenas falarmos aqui, sermos um intérprete das verdades que nós buscamos, mas que provém do nosso Pai maior, nosso Deus e nosso Mestre Jesus. Gratidão. Muito bem. Sexo, amor, sexualidade, são temas que sempre mexeram com a humanidade em todos os tempos e não é diferente na nossa atualidade. E nós temos visto muitas discussões a esse respeito e sabemos que todos nós temos aí um certo grau de dificuldade de enfrentarmos essa área da sexualidade. Então, hoje, nós vamos tentar destacar as orientações que o Espiritismo nos traz quanto a essa área, a sua delicadeza, o que precisamos fazer. Para introduzir a nossa conversa, nós vamos trazer ao nosso programa, com licença do nosso querido Chico Xavier, o benfeitor espiritual Emmanuel, no livro Vida e Sexo, que é uma obra lançada pela Federação Espírita Brasileira. Um trechinho, apenas um trecho, onde o Emmanuel pontua o seguinte: em torno do sexo, será justo sintetizarmos todas as digressões nas normas seguintes. 2 pontos. 1. Não proibição, mas educação. 2. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito aos outros e a si mesmo. 3. Não indisciplina, mas controle. 4. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente, para depois aprender ou reaprender com a experiência. Trechinho curto do nosso Emmanuel no livro Vida e Sexo, mas não é, Ronaldo, que dá para falar o programa inteiro. Tá? Mas lembrando que estamos aqui ao vivo e que você que está nos acompanhando pode fazer a sua participação, pode enviar a sua pergunta, seja pelo WhatsApp, pelo Facebook ou pelo YouTube. Então, Ronaldo, nosso Emmanuel está colocando aqui o que ele chamou aqui de 4 normas em termos da sexualidade. Um abraço a você, Wilson, que já está mandando sua mensagem. Então, não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno. Não indisciplina, mas controle. E não impulso livre, mas responsabilidade. Ronaldo, vamos conversar? Pois é, Marcos, Emmanuel aí foi feliz porque são esses quatro aspectos estão intrinsecamente ligados a 2 fatores importantes. Primeiro, as forças sexuais da alma, que aí a doutrina espírita vem explicar tranquilamente com vários itens espirituais que os espíritos trazem, Divaldo, a psicologia da alma, com Joana de Ângeles, Chico Xavier, enfim, vários. Eu agora falho até a memória, você se lembra mais do que eu. Você é mais novo do que eu, então você vai lembrar mais. Mas nós vamos falar assim, do espírito, as forças sexuais da alma, e vamos falar também do aspecto humano. Em que aspecto humano? São 2 aspectos. Alma, forças sexuais da alma, que aí vai entrar no aspecto da encarnação, reencarnação, os problemas que nós trazemos de outros, psíquicos, de outras informações, que porventura dos abusos que nós fizemos, e aqui nós vamos trazendo todos os nossos desequilíbrios, nossos equilíbrios ou não. Um ponto. E o outro lado humano, o aspecto cultural,
de cada época, de cada lugar que você vive. Como ele fala aí, a imposição, os tabus, enfim, familiares. Nós temos dois aspectos, Marcos, e não falarmos disso seria tampar o sol com a peneira. E eu penso que a ciência, assim como o espiritismo, perdão, eu não quero falar religião, mas a doutrina espírita como ciência. Ciência material e a ciência espiritual. Quando elas se coadjuvarem nesse aspecto das forças sexuais da alma, e com o aspecto cultural que já conhece, a psicologia fala sobre isso, a psiquiatria fala sobre isso. Quando juntarmos isso, iremos compreender o lado humano do homem e mulher. Ponto. Vem da família os problemas, vem do problema do lado espiritual, nós não podemos separar um do outro. Me perdoe, é um assunto vasto, mas que nós vamos tentar aqui sintetizar para os nossos companheiros que estamos aqui na nossa transmissão. O que você pensa sobre isso, Marcos, que eu coloquei, corroborando com Emmanuel? Pois é. A área da sexualidade é vista ainda, muitos, apenas do ponto de vista biológico, do ponto de vista das sensações, das emoções, da procriação. Antigamente, a Igreja Católica, quando tinha um domínio sobre as mentes, ela dizia que o sexo, fora da procriação de filhos, era sempre pecaminoso. É claro que isso criou tabus, como você muito bem colocou, isso vai se inserindo na cultura e não é fácil você mudar a cultura, porque é o chamado atavismo, aquilo que nós já estamos trazendo dessas encarnações do passado, onde ficamos debaixo dessa questão de olhar a sexualidade como algo impuro. Agora, vamos pensar aqui com a doutrina espírita. Ora, nada que existe é fora da natureza. Tudo é natural, porque tudo é obra de Deus. Ora, se nós aqui na Terra, homens e mulheres, temos a parte sexual, como os animais também possuem, ora, isso não pode ser pecaminoso, né? Isso não pode ser antinatural. Então, nós temos que olhar a partir desse prisma, da naturalidade da existência do sexo. Muito bem. Agora, nós temos que entender que sexo é energia. E aí você colocou, Ronaldo, a questão das forças sexuais da alma, que, aliás, é título de um livro do nosso querido Jorge Andréa. Porque, na verdade, tudo pertence à alma ou ao espírito, não ao corpo. Porque eu é que comando o corpo, não é o contrário. Mas o que nós temos assistido é ver as pessoas se deixando levar pelo corpo, pelas sensações. E aí, então, nessa área da sexualidade, atuando sem disciplina. Para o espiritismo, a questão toda é comportamental e de controle da sexualidade através da mente, porque a mente é que comanda as nossas energias, que podemos canalizar para o bem, para o belo, para o respeito ao próximo, ou podemos canalizar as nossas energias para fazer mal a nós mesmos, aos outros, desrespeitando-os e nos utilizando como objetos. Eu vou lembrar aqui um companheiro, Ronaldo, você vai lembrar dele, que era o nosso Zé Carlos, né, o nosso José Carlos, e na época, né, da nossa mocidade espírita, e eu lembro uma vez que nós estávamos fazendo um estudo, e ele assim olhou para todos nós, que eram jovens ali da mocidade, e perguntou assim, vem cá, agora vocês vão responder uma pergunta para mim. Vocês são gente ou vocês são um saco de batatas? E na hora, assim, eu falei, Zé, claro que nós somos gente. E aí ele pegou e jogou outra pergunta. Por que você se considera gente e não um saco de batatas? Aí o pessoal começou a falar, ué, porque eu penso, porque eu amo, porque eu sinto, porque não sei o quê, porque eu faço escolhas. Não. Aí foi, pois é, batata não pode fazer nada disso, não é mesmo? É isso mesmo. Tá, então vocês têm certeza que vocês são gente e que vocês não são sacos de batata, certo? É, claro, claro, sem dúvida. Então por que vocês tratam os outros como se eles fossem saco de batatas? Aí na hora deu aquele choque. Como assim?
Quem disse que eu trato o outro como se ele fosse um saco de batatas? Trata sim. Você diz, eu te amo, e na semana seguinte joga fora. Eu gosto muito de você, e na semana seguinte já nem lembra mais da pessoa. Você não está ali tratando com um saco de batatas, porque saco de batatas é assim, né? As batatas são colhidas, são escolhidas, são ensacadas, e depois que elas são ensacadas, joga o saco de batatas lá para o carro, e joga para o caminhão, e do caminhão joga lá para onde vai ser vendido, e vai para o supermercado, mas é um saco de batatas. Pessoas não podem ser simplesmente descartadas, jogadas, e assim por diante. Então, a grande questão na área da sexualidade é entendermos, então, que nós não somos este corpo, nós somos as almas, que temos ligação já de existências passadas, e que o outro é um ser humano e que merece todo o respeito. Ele não é um objeto de uso, para que eu descarregue as minhas energias em cima dele, porque eu quero me satisfazer, e depois descarto. Então, é um assunto profundo, e por isso que eu vou destacar aqui o Emmanuel, na primeira norma, né, que ele coloca, né, em termos do sexo. Não proibição. Não adianta dizer que isso é pecado, que isso não pode, que não. Mas educação. Eis a chave da questão e que é o tema de hoje. Sabemos educar a sexualidade. Claro que isso começa na família, precisa ter complemento na escola. Agora, Ronaldo, para isso precisamos ter uma visão mais ampla. Porque, Pois é. infelizmente, o que tem acontecido é que nós temos visto pais, educadores de uma forma geral, que querem impor sobre o sexo uma determinada visão, uma determinada ideologia. E, normalmente, isso acaba carregando preconceitos, discriminações. E é aí que nós temos que tomar cuidado, não é mesmo? A falta de respeito para com o outro. Eu tenho amigos, assim como amigos, não são colegas, homossexuais ou bissexuais, não importa. São seres humanos, como eu. Eu tenho meus defeitos, muito mais, mas nesse ponto, uma coisa que eu procuro ter é respeitar. E isso eu falei com um deles, que adquiriu a AIDS, eu o abracei muito forte, ele chorou. Eu falei: se você não se respeitar, se você não se amar, se você não se permitir, ninguém vai fazer isso por você. Ele parou, me olhou, e olha que eu estou falando isso há coisa de 20 anos passados, por aí ou mais, hein? Tem mais um pouco. Assim que iniciou a AIDS e tal, que estava naquela fase ainda, ele parou, chorou, ele falou: eu vou repensar muita coisa depois disso que você falou. Eu falei: meu amigo, tem que pensar, temos que repensar. Claro que eu tenho todo um carinho por vocês, sempre tive, mas se você não fizer essas três coisas, tem outras, mas pelo menos essas três coisas, não tem como ninguém poder te ajudar. Porque nós estamos vivenciando uma preocupação com o que o outro vai falar de mim. E isso em qualquer área, não necessariamente na área da sexualidade, qualquer área. Quem tem que se preocupar com você é você. Contar com pessoas que te apoiam, que são verdadeiros amigos, e principalmente você com você mesmo, e a família, porque dentro da família tem. E era a mãe dele. Porque a AIDS veio num momento em que não foi fácil. Na época, tem mais de 20 anos, tem 30, né? Por aí, né? De 80, década de 70, 80. E eu lembro que ele ia fazer uma viagem. E ele chorou e disse: eu preciso fazer essa viagem. Viagem? Mas, por favor, porque no outro, eu não lembro qual era o país na época, e lá é mais liberal. Eu falei: quem disse a você que é mais liberal? Você vai encontrar problemas outros sérios. Vamos falar que você veio do Brasil. Aí ele começou a entender, não é? Porque aí já não é mais, já é outro assunto. Você é brasileiro e não é respeitado, nem não lembro o nome do lugar. Mas, enfim, onde eu quero chegar? Você colocou bem, e o Emmanuel foi feliz. Enquanto nós não nos respeitarmos como seres humanos, fica difícil. Quer ver um exemplo? Eu via muito isso.
nas casas espíritas que eu ia, o pessoal fazia caridade, etc. Até um dia me chamaram para dar uma pequena, meia hora só, para falar. Aí eu falei, mas me veio assim na cabeça, fale sobre a caridade em casa. Aí eu falei, é mesmo. Eu falei, vocês veem só, todo mundo está aqui, da cesta básica, você não sabe quem é a pessoa que está ali, você está fazendo com carinho. Meu irmão, o atendimento fraterno que você faz e tudo. Aí chega dentro de casa, o seu filho ou alguém está desempregado, eu coloquei assim, você chama de vagabundo. Ô, mulher, você não está vendo esse vagabundo aí, não? É assim, a palavra é essa. Ué, não entendi. No centro espírita, você faz a caridade, se sente bem na família, você não sabe quem é a pessoa. No dentro de casa, você está escorraçando. Olha que eu não estou falando no aspecto, Marco, da sexualidade, nada. Eu estou falando de outro aspecto. Porque o problema não está nisso. O problema está no ser humano em não se respeitar e achar que ele ou eu sou de outro planeta, se é que em outro planeta é diferente. As diferenças vão sempre existir, mas nós precisamos voltar ao que Jesus veio preconizar. Aí entra Jesus. A mulher adúltera, Maria de Magdala, ele viu naquela mulher a beleza mais pura que estava, que ela toda bonita, ela foi tentar seduzir o Cristo, porque ela era mulher de fama, não é isso? Então, mas Jesus parou e em nenhum momento jogou um olhar de discriminação, nada. Mulher, como tu és linda. Ela parou, que homem é esse? E a vida dela se transforma porque ela passa a seguir de fato o que Jesus pregou. E ela muda a sua vida, muda a sua história. E ela passa a ter ranceníase depois. Marcos, me perdoe, eu estou colocando todos esses aspectos para mostrar a hipocrisia humana. A hipocrisia humana, não é, Ronaldo? Humana. Porque se nós não nos respeitarmos, amar de fato como Jesus fez, nós não iremos entender aspectos culturais, tudo que um filho, uma filha tem dos seus problemas da sexualidade. Me perdoe que eu tenho, Marcos tem, cada um dentro de um padrão, de um equilíbrio ou desequilíbrio, cada um da sua qual, mas que eu sou obrigado a vivenciar esta palavra que Jesus disse, nesse amai-vos uns aos outros. Achar que eu sou de outro planeta, e é por isso que essas dissensões no mundo está por isso, porque nós estamos dividindo e desrespeitando uma criança que eu fui, você foi, que tivemos nossos problemas na nossa infância, Marcos, como você teve, eu também tive, e que era o psicólogo que ia nos ajudar. Aliás, nem havia psicólogo ainda, né? Ou melhor, nesse âmbito que tem hoje. Mas o que eu quero dizer, as forças sexuais da alma e o aspecto humano, se a ciência humana e a espiritual, a ciência espírita, não se coadjuvarem, nós vamos continuar nessa mesmice de respeitarmos uns aos outros. Não vai resolver absolutamente nada. Há uma história de um velho sábio que estava caminhando ali, estava na estrada da montanha, e ele tem um encontro com um jovem, que também estava fazendo lá a sua viagem. E o jovem aproveita o velho sábio para conversar com ele a respeito do amor, de encontrar verdadeiramente o amor. E o jovem diz ao sábio que ele já tinha conhecido várias mulheres, jovens muito bonitas e coisa e tal, mas toda vez, quando ele dormia, ele sonhava, né, com as jovens que ele ia conhecendo se transformando em senhoras, velhas, né, a transformação da idade, aquela coisa toda. E ele não entendia isso, porque ele estava à procura do verdadeiro amor, e que ele não estava conseguindo encontrar. Então ele pergunta ao velho sábio, afinal de contas, o que é esse verdadeiro amor? O que é o amor? Quando eu vou encontrar a mulher da minha vida?
E o sábio dá a seguinte resposta: o amor verdadeiro é eterno, porque não se apega ao corpo físico, mas se afeiçoa ao ser imortal que o habita temporariamente. É nesse sentimento, sem ilusões nem fantasias, que reside o verdadeiro e eterno amor. Essa história ilustra bem o que anda acontecendo conosco, né? E nos deixarmos encantar pela beleza física. E se a beleza física estiver acompanhada com bom status social, né, uma boa posição financeira, melhor ainda. Mas aí nós não conseguimos manter o relacionamento porque já começou com a falta de respeito a si mesmo e ao outro. Porque você está completamente iludido. Quem disse que o amor é a beleza física? Quem foi que disse que o amor é o ato sexual? Quem foi que disse que o amor são coisas ligadas à matéria? Não. E o sonho do jovem mostrava essa realidade. Sim, você é jovem, você está procurando a sua alma gêmea. Né? Você está procurando, e você acha que vai encontrar a sua alma gêmea numa jovem linda, maravilhosa. Mas acontece que o corpo físico, este envelhece. Este fica doente, com o tempo começa a ter problemas, e ninguém consegue manter a beleza juvenil. Então, você está procurando no lugar errado. Você tem que procurar a alma bela. Alma bela, não corpo bonito. Por isso que o Divaldo Franco conta uma história, e ele arremata a história, né, dizendo assim, olha só, por que nós cometemos tantos enganos? Por que mergulhamos em tantas desilusões, amarguras, nesse campo, então, do amor e da sexualidade? É porque nós estamos aqui na Terra, que é um planeta de expiações e provas, procurando a tal da alma gêmea. Mas a alma gêmea, neste mundo, é praticamente impossível, se é que a alma gêmea realmente existe. Mas tomando a alma gêmea como aquela alma que vai lhe compreender, que vai lhe respeitar, que vai compartilhar tudo com você, construir todas as coisas com você, etc, etc. Aqui na Terra, isso é muito difícil, porque todos nós somos almas endividadas com a lei divina. Nós somos almas problemáticas. Então, para termos felicidade aqui na Terra, vamos parar de procurar a tal da alma gêmea. E vamos agradecer a Deus por termos encontrado uma alma que aceitou se algemar conosco e que vai nos aguentar até a hora da desencarnação. E se nós conseguirmos ter um tanto quanto de paciência, tolerância, compreensão, vai ser uma conquista imensa. Então, o Divaldo está nos chamando a atenção justamente para sairmos desse equívoco. A beleza não está no corpo, ela está na alma. É por isso que os casamentos acabam muito rápido, não é, Ronaldo? E você me lembrou agora um caso, um amigo cego, amigo do movimento, se não me engano, ele até desencarnou, que eu falei assim, rapaz, como pode você, cego, feio, arrumar uma mulher tão linda? Aí ele, Ronaldo, você falou bem. É porque dizem que o amor é cego, mas, na verdade, o amor não é cego. O amor não é cego. Cego sou eu, mas o amor não. Porque o amor está justamente nisso. E não importa se é homem ou mulher, tem amor, é verdadeiro. Existe o sentimento da compreensão, do carinho, do respeito que, de fato, tem que haver. Eu quero saber aonde está escrito na lei divina que isso é proibido. Ah, porque está na Bíblia, não. Amar a Deus sobre todas as coisas é teu próximo como a ti mesmo. E nos 10 mandamentos está lá, não adulterarás,
não matar, não roubar, e tem outros tantos. O que o homem faz da diversificação, da interpretação, tirando ali, porque tem um aspecto. Vamos para eu ser mais claro, Marcos. Uhum. Mata-se em nome de Deus. Pois é. Deus dos exércitos. Aonde está escrito isso? Mas tira isso como verdade. Ou eu estou falando uma mentira? Está aí. A própria igreja. Perdão. São as nossas interpretações equivocadas, não é, Ronaldo? Pois é. E Jesus demonstrou todo esse aspecto. Ou na época de Jesus não havia a homossexualidade? Claro que havia. Claro. Ué, qual foi? Porque queriam, em nome de Deus, e fizeram crucificar Jesus, porque ele comia com pecadores. Ué, não entendi. Mas ele não disse que estava enfermo, doente, nu. Mas ninguém foi lá visitar. Mas quando? Quando foi, Marco, que eu te vi nessa situação? Não foi a palavra dele mesmo, Marco? Pois é, né? Ele deixou bem claro, né? Sempre que nós deixamos de fazer o bem ao próximo, é como se tivéssemos deixado de fazer a ele. E esse bem não é o Ele é o amor. respeito? É o respeito, claro. Estou entendendo. É verdade. Mas, Marcos, eu acabei de matar uma pessoa, Marcos. E aí, Ah, Marcos, mas eu foi não por perdi. amor, não foi por... Foi por amor, não foi, Ronaldo? Foi isso que eu ia falar, foi por amor, Marcos. Ah, tá certo. Olha Mas aí será a que isso Kátia. existe? Mas Olha a Kátia. Kátia que faz parte do nosso grupo de estudo. É porque somos ainda muito bélicos em todos os sentidos para nós nos amarmos. É. Sim. Agora, Ronaldo, você acabou de dizer que matou por amor, mas se você amava, como é que você matou? Ué, mas o amor não mata, Marcos? Não, claro que não, Ronaldo. Vamos pensar aqui. Olha só, amor é sentimento. Ou seja, de Sim. você gostar realmente do outro, Sim. compartilhar com o outro, viver com o outro. Mas como é que o amor, que é um sentimento tão profundo, pode justificar um assassinato? Você quer dizer, então, que o amor tem uma palavrinha aí, renúncia? Renúncia, perdão, Perdão. compreensão, Uhum. não é? É, E permitir, realmente, você não tem é? razão. Eu quero que o outro me ame, o outro me perdoe, o outro, mas eu. É Pois complicado, é é, complicado. exatamente. Deixa eu passar aqui a palavra, Ronaldo, a um outro companheiro espiritual, que é o espírito Carneiro de Campos, no livro Terapêutica de Emergência, um livro psicografado pelo nosso Divaldo Franco. Carneiro de Campos diz o seguinte: o problema do sexo, em grande parte decorrente da educação, resulta, sem dúvida, da atitude mental que se mantém em relação a ele. Colocando-se o pensamento exclusivamente nas suas necessidades, reais ou falsas, estas assomarão em atividade perniciosa, geradora de alienações e promotora de suicídios. Dirigido pela mente esclarecida, faz-se nobre instrumento da vida, produzindo equilíbrio emocional e paz, na programação para o qual foi elaborada pela divindade, com os elevados mistérios da perpetuação da espécie. Então, Carneiro de Campos deixando bem, o problema do sexo decorrente da educação, esses problemas decorrem das nossas atitudes mentais equivocadas. Perfeito. E o livro Sexo e Destino de André Luiz, quem puder ler, leia, porque olha que livro, hein? É Não sei verdade. Grandes não lições. sei se o Marcos conhece, né, Marcos? André Luiz, o Sexo e Destino. Não sei se você É. conhece. É uma obra realmente muito importante, essa do André Luiz, com muitos esclarecimentos e do ponto de Muito. vista espiritual. Isso é É muito importante isso aí. para nós. Bem Porque as lembrado. É isso. discussões hoje em dia estão, por assim dizer, muito rasteiras, muito terra a terra,
E nós, espíritos, estamos trazendo o componente espiritual. Então, nosso foco realmente é diferente. Quando começarmos a compreendermos o que é as forças energéticas, olha, por exemplo, o passe que eu dou, o que eu recebo, uma troca de energia da nossa sensualidade que está ali aflorando. Então, nós estamos trocando essa energia. O carinho que eu tenho por alguém, que eu demonstro naquele momento, ou, ao contrário, a vampirização que eu detenho, desejo ardente das paixões, me torna o ápice do egoísmo, da loucura, ou o ápice do amor verdadeiro que Deus fez conosco quando nos criou. Isso aí. Vamos às perguntas? Vamos começar. Então vamos a elas. E vai ser quente as perguntas. Eu estou prevendo aí. Olha aí, Cláudia, Rio de Janeiro. Qual é a importância de trabalhar na escola o cuidado e proteção com o corpo? Nossa, que pergunta maravilhosa. Cláudia, é muito importante. Primeiramente, aí um abraço ao nosso Tiago. Uma boa noite a você também, Tiago. É muito importante. Lembrando que o nosso corpo é dádiva divina, é bênção de Deus, para que possamos ter esta encarnação e continuarmos o nosso progresso moral, intelectual, enfim, espiritual. O entendimento de que nós somos almas ou espíritos não pode nos levar a descuidar do corpo. Nós precisamos saber cuidar dele e controlá-lo, discipliná-lo na área das suas energias, e principalmente na área das energias sexuais. A escola não pode se omitir de realizar esse trabalho, que será sempre adequado, é sempre bom nós lembrarmos isso, ele é um trabalho que precisa ser adequado, não apenas à faixa etária, mas ao entendimento e aos questionamentos que os alunos vierem a fazer. Hoje em dia, você pesquisar sobre sexo é muito fácil, porque a internet abriu tudo. Na minha época, a época do Ronaldo, nós tínhamos uma dificuldade muito maior para isso, porque dependíamos das enciclopédias, dependíamos de conversar com os mais velhos, aprender alguma coisa em programas televisivos. Então era muito mais restrito. Mas hoje não. Então, se você não trabalhar a educação da sexualidade na família e na escola, ele vai descobrir as coisas, ele vai ficar sabendo. Mas pode fazer descobertas de uma forma distorcida, né, com valores que não sejam os ideais. Então, por exemplo, na creche, mas creche, você vai trabalhar essa questão? Sim, a questão corpo. Então, na creche, você pode levar, por exemplo, um espelho para dentro da sala de aula, para que as crianças se vejam, se olhem, e você trabalhar as partes do corpo, as funções dessas partes. Vamos desenhar o próprio corpo em folhas de papel muito grandes, e assim por diante. Tá? Mas como é que você vai explicar os órgãos genitais? Calma, você só vai entrar nisso se as crianças apontarem alguma coisa, e você vai dar uma explicação bem simples, natural, sem se escandalizar, nada disso. Voltando ao que nós falamos aqui no início do programa, a sexualidade é natural. Ela é não é uma coisa do demônio, não é pecado, não é nada disso, é natural. Agora, como disse o Emmanuel, precisa ser educada. E na medida que a criança cresce e ela vai dominando o seu corpo e vai ampliando o seu conhecimento, ela vai questionando mais coisas e você vai ampliando automaticamente as falas, os estudos sobre essa questão do corpo e da sexualidade. Na primeira infância, as crianças se ligam muito com a questão da higiene, nos cuidados com o corpo. E isso é natural. Somos nós aqui, adultos com valores invertidos, que maldamos determinadas coisas, quando para elas está na inocência, está na brincadeira.
Agora, precisamos saber observar, porque nós somos espíritos reencarnados, trazemos as nossas tendências do passado. Então, nós temos que saber observar as crianças para perceber as suas tendências, inclusive nessa área da sexualidade, para o mais cedo possível começar a corrigi-las. Agora, corrigir, deixa eu deixar isso aqui bem claro, tem pessoas que falam, sim, colocar de castigo, dar uma boa surra. Não, gente, corrigir não significa isso. Você fazer correção é você sentar para conversar, para questionar, para fazer pensar e mostrar que precisa respeitar o outro, que existem limites, que existem regras, que não é bem assim. E aí você vai levando isso para que ele cresça e, ao invés de se deixar dominar pelo corpo, ele que comece a dominar o corpo. Porque hoje em dia o que nós estamos vendo são jovens que se deixam levar apenas e tão somente pelas sensações do prazer corporal. Sexo dá prazer? Claro que dá, mas é fugaz. Depois do ato, esse prazer sem amor, ele se esvai, ele acaba. Agora, o amor, que é sentimento, este é duradouro, perene, né, que vai crescendo. O amor precisa reger o sexo, não é o contrário como nós estamos vendo na atualidade. Então, esse trabalho, né, sobre o corpo é muito importante que a escola realize. E coisas básicas, às vezes até que a menina não sabe nem quando vai menstruar, e quando menstrua fica assustada com o acontecimento. Muitos casos. O menino que tem que fazer, de repente, a cirurgia da fimose, que nem sabe o que é isso, não há uma compreensão dos pais. Antes, durante tomar o banho, eu fiz isso com meus filhos, hoje já estão marmanjão, né? Ensinar como é que se lava, fazer. A menina, enfim, são coisas básicas que estão no lar. E que às vezes você não faz, deixa a coisa passar sem necessidade. Vamos lá, próxima pergunta. Como o Espiritismo entende a homossexualidade? Douglas, São Paulo. Gostei. O Espiritismo entende a homossexualidade, Marcos? O Espiritismo vê a homossexualidade com bastante naturalidade. Nós compreendemos que, vamos chamar de causas, embora talvez não seja a palavra tão adequada, mas nós temos isso principalmente vindo do passado. São problemas de desrespeito contumaz ao outro ou a nós mesmos, e que nos lançam na atual encarnação a uma inversão da nossa polarização sexual. Então você pode estar num corpo masculino, mas psicologicamente se sentindo feminino. E o contrário, você pode estar num corpo feminino, mas psicologicamente se sentindo no masculino. E é por isso que os movimentos que defendem a questão da homossexualidade vêm nos lembrando que não é simplesmente uma questão de opção, não é simplesmente uma questão de escolha sexual. É muito mais profundo do que isso. Agora, o Espiritismo, ao tratar a homossexualidade, vai nos lembrar de que o ideal, dentro dos limites das suas próprias forças, é que a pessoa se autodomine, se autoeduque, tentando carregar as suas energias sexuais para o bem, para o belo. Isso é que é o mais importante de tudo. O que o Espiritismo condena, mas vamos colocar esse condena entre aspas, sem levar essa palavra ao pé da letra e agigantá-la. Não, o que o Espiritismo nos chama a atenção que o grande problema, tanto na homossexualidade como na heterossexualidade, o grande problema é o abuso, é a promiscuidade. Essa que é a grande questão, a indisciplina sexual. Então, vale para os héteros e para os homos. Infelizmente, muitas pessoas, quando nós falamos da homossexualidade, já levam para esse campo,
como se todo homossexual fosse um desregrado, como se todo homossexual já fosse um promíscuo. E isso não é verdade, de jeito nenhum. A nossa Fernanda Linhares dando boa noite. Boa noite a você também, Fernanda. Então, nós vemos com naturalidade, sem nenhum tipo de condenação, mas lembramos, todos vamos responder perante a lei divina do que estamos fazendo com as nossas energias sexuais. Sejamos héteros ou sejamos homossexuais. Todos nós vamos responder. A grande questão é de comportamento, é de atitude. A grande questão é de valores e pensamentos. Como que nós nos conduzimos nessa área da sexualidade. Então, nós chamamos a atenção desses que mergulham de cabeça, mas adentram a um campo de aberrações, de desequilíbrios, e alertando que o verdadeiro caminho não é esse. Agora, encontramos um casal de homens e que adotam crianças para cuidar. E eles, de fato, se amam, se gostam, vivem juntos há anos e formam uma belíssima família. Por que haveríamos de condenar isso? Ah, mas não é um homem com uma mulher. Mas são dois espíritos. E nós não sabemos o passado deles. Nós não sabemos as lutas íntimas que eles travaram e ainda travam. E se eles estão se sublimando no amor um ao outro e cuidando muito bem e educando muito bem essas crianças, provavelmente estão reparando questões do passado que nós que somos héteros talvez não estejamos fazendo, não é mesmo? Porque a nossa cultura, ela ainda alivia ou mesmo justifica o pular a cerca do casamento. Mas isso é adultério. E o adultério é condenado lá nos 10 Mandamentos e é condenado por Jesus. E o Espiritismo também não aceita, né? Porque você está desrespeitando o próximo. Eu vi esse aspecto, Marcos, uma vez numa discussão na faculdade, pessoal. Essas crianças vão ser pervertidas, olha só, esse casal. Eu falei, é mesmo? Ah, no hétero não tem isso. Ah, realmente. No hétero, nós somos todos boizinhos, ninguém mata, ninguém rouba, não há perversão. Aí eles pararam. Olha o absurdo do absurdo, porque eu quero entender aonde está escrito. Ué, aí a É o pessoa. preconceito cultural, né? Você está entendendo? Muito bom, Marco. É isso aí. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Meu Deus do céu. É isso aí. Vamos lá. Próxima pergunta. Helenice, Rio de Janeiro. Devemos, na família e na escola, falar sobre abusos, gravidez precoce e doenças sexualmente transmissíveis? Uhum. Muito boa pergunta. Seria a mesma coisa se nós perguntarmos, devemos trabalhar a vida na escola? Se nós respondemos, não, não, de jeito nenhum. Então a escola serve para quê? Porque para você ter conhecimentos de geografia, de história, de biologia, de matemática, etc., no fundo, no fundo, no fundo, nós não somos assim dependentes da escola. Mas precisamos trabalhar esses temas, porque esses temas estão ligados à nossa adolescência e juventude. E nós temos visto adolescentes completamente perdidos nessa área. Aqui no Rio de Janeiro, não tem se falado muito disso, não, mas já tivemos anos atrás essa questão, por exemplo, da gravidez precoce, e, aliás, segundo o Ministério da Saúde, o maior grupo de risco na gravidez são as adolescentes, de 10 a 14 anos, aqui no Brasil. Olha onde nós chegamos, tá? Porque não lidamos com a educação da sexualidade e deixamos tudo aberto. Então, há um caso, e eu relato esse caso numa das minhas obras, em que a menina grávida, ainda estudante, foi lá procurar a médica, né, fazer os exames, e a médica começou a conversar com ela. E depois dos exames, né, aí a menina disse assim, doutora, eu só não sei quem é o pai. E a médica disse assim, não, mas isso não é problema.
olha só, pelos seus exames, você está com X meses de gravidez. Então, agora é fácil, né? Então, você sabe quando você engravidou, né? Com quem? Aí a menina parou, pensou, olhou para a médica e falou, pois é, doutora, agora que pegou. A médica falou, por que pegou? Não, porque agora, eu sei, na verdade eu sei, com esse tempo, tá, eu sei quando eu engravidei. Então, tá, então você sabe quem é o pai. Não, não sei. Mas se você sabe quando você engravidou, como você não sabe quem é o pai? Não, porque no dia que eu engravidei, isso foi lá na escola, sabe, doutor? Eu fiz sexo com 5 colegas meus. E aí a médica parou olhando para aquela adolescente. Como é que é? No dia que você engravidou, você fez o ato sexual com 5 meninos diferentes e dentro da escola? E a menina confirmou. E por isso ela não sabia quem era o pai. Bom, olha como nós precisamos trabalhar esses temas. Olha como nós precisamos conversar sobre isso. Agora, os educadores que vão realizar isso na escola precisam estar preparados. Porque não se trata apenas e tão somente de focar isso do ponto de vista biológico. Não adianta, não, vamos colocar a professora de biologia para falar sobre isso com as alunas. Bem, mas se essa professora for materialista, se ela for a favor do aborto, e assim por diante, ou como uma professora, nosso querido Celso Martins, tão conhecido do movimento espírita, e ele foi professor, ele teve esse problema na escola onde ele trabalhava. 2 alunas foram conversar com ele. Eu falei, olha, professor, eu vou falar em nome dela porque ela está com vergonha de falar. Ah, o que foi, minha filha? Não, ela está de barriga. Só que ela quer tirar. E eu já falei para ela não fazer isso. Professor, o que o senhor pode falar para ela? O Celso Martins, espírita, começou então a conversar com ela sobre respeitar o próximo, né? A importância lá da criança nascer, por quê e coisa. Então começou a ter uma conversa com ela. E aí vinha vindo uma outra professora, ele olhou assim e viu que era a professora da área de biologia. E o Celso Martins pensou, bom, como ela é da área de biologia, eu vou introduzi-la também na conversa, né? Porque ela vai poder me auxiliar aqui. E aí a professora se aproximou, ele chamou e falou, professora, olha só, o caso é esse, esse, esse. Então, eu estou orientando aqui a nossa aluna, né, para que ela... E falou assim, e aí a professora interrompeu a minha fala, olhou para a menina e disse, que é isso? Tão jovem e já engravidou? Faça-me o favor, você tem muita vida pela frente, vai tirar isso logo. E aí o Celso bateu, o quê? Como é que é? Não, não é nada disso. Agora que eu já estava quase convencendo a menina da importância, né, de ter o filho, de deixar a gravidez até o final, me vem a professora de biologia com um pensamento totalmente materialista, de libertinagem, para falar para ela tirar, fazer o aborto, porque ela tinha muita vida pela frente e não podia perder as oportunidades de prazer que a vida e o sexo ainda iam dar para ela, e que ela não bobeasse mais, que usasse a camisinha da próxima vez. E saiu. Então, o trabalho precisa ser feito, mas os professores têm que estar preparados também em valores morais. Não basta ter conhecimento da área biológica. Outro aspecto também é o trabalho com a família. Eu penso que a É. escola poderia e pode fazer um belíssimo trabalho com palestras, com workshops, chamar os pais, convidar os pais também para esse trabalho. A família também está carente também desses aspectos. Aí entra todo um Sim. contexto cultural que a gente já Uhum. sabe que existe. Sem Próxima dúvida. pergunta. Olha, Fernanda, hein? Pergunta. Se for difícil, é com você. Não sei se já foi comentado, mas na visão de vocês, o estudo sobre a homossexualidade dentro da ótica espírita, nas casas espíritas, seria interessante? Olha que pergunta, hein? Seria assim, Fernanda. O Espiritismo toca em todos os ramos do conhecimento humano. Essas são palavras de Allan Kardec. Para não acontecer o que aconteceu comigo. Fui fazer palestra num centro espírita. Aí a dirigente, muito amiga, chegou para mim e disse assim, Marcos,
como o seu tema, né, você vai abordar algumas coisas aí da sexualidade, será que você pode dar um toque aqui para determinados casais? Aí eu olhei para ela, me explica direito isso. Você quer que eu fale o quê? Determinados casais, você está falando do quê? Não, porque nós temos visto aqui na casa, certo? Principalmente nas reuniões públicas, assim, os casais, assim, de mãos dadas, sabe? Tá, a coisa tá ficando meio estranha. Aí eu olhei bem para ela, tá, eu vou colocar, então, as palavras que você não está permitindo que saiam da sua boca. Vocês estão vendo muitos casais homossexuais aqui dentro do Centro Espírita. É isso? Ah, é isso mesmo. Tá, mas você quer que eu fale o quê? Que toque que você quer que eu dê para esses casais? Não, sabe como é que é, né, Marcos? Porque é a questão do exemplo, né? Mas vem cá, por acaso tem algum casal homossexual aqui dentro, gay, né? Tem algum casal gay aqui dentro fazendo escândalo, dando maus exemplos? Está acontecendo isso? Não, 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 isso não. É até que eles se comportam bem e tal, não temos nenhum problema. Então eu não sei o que você quer que eu fale, sinceramente. Mas tá, mas tudo bem, não se preocupe. Eu vou fazer a palestra, mas agora eu vou falar de conduta, eu vou falar de comportamento, né, porque isso é que mais importa. Agora, que adianta você ficar escandalizada com um casal gay, não, homossexual dentro do centro espírita, enquanto o outro casal ali hétero, que é trabalhador da casa espírita, protagoniza um monte de escândalo, um monte de problemas, até para o próprio centro espírita. Então, Fernanda, nós estamos precisando, sim, trabalhar isso, conversar bastante sobre esse tema da homossexualidade, porque a cultura brasileira é uma cultura machista, é uma cultura de macho e fêmea. E nós precisamos conversar muito sobre isso, e o Espiritismo tem muito a dizer. O Ronaldo já lembrou aqui o livro Sexo e Destino, eu lembrei o livro Forças Sexuais da Alma, do Jorge Andréa, o Vida e Sexo, do Emmanuel, Loucura e Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, que tem um caso de homossexualidade tratado sempre do ponto de vista espiritual. Vou lembrar aqui também o livro Ação e Reação, do nosso André Luiz, onde é um capítulo inteiro de explicações sobre a questão da sexualidade. Literatura não falta, mas nós precisamos realmente estudar sem preconceitos e sem discriminações. Sim, Fernanda. Infelizmente, a homofobia tem que ser trabalhada assim, concordo contigo. Olha, eu já passei a mesma coisa que o Marcos passou quando me perguntaram sobre isso. Eu falei que realmente a casa espírita não pode ter isso, não. Aí a pessoa olhou para mim, é mesmo? Não, olha. Então vamos lá, você elimina essas pessoas, os fofoqueiros, os mentirosos, as panelinhas do pessoal que tem da panelinha, inclusive você que está falando comigo aqui, e fecha a casa espírita. Ela parou, eles pararam, porque era um casal, mas Ronaldo, eu quero. A casa espírita, eu não sei o que é. O que é uma casa espírita? Vamos conversar o que é uma casa espírita, primeiramente? O que é um templo religioso? Vamos conversar? À luz da doutrina, não. Jesus. A casa de meu pai é a casa de oração. Ele não falou que é a casa dos santos. Pelo menos não está na escritura. Casa de oração, não é casa de vendilhões, para que se veja isso, veja aquilo, hipocrisias. Casa de orações. O óbolo da viúva. Quer mais? É isso aí. Aí pararam, coçaram a cabeça, Marco, aí falaram, a gente é muito preconceituoso. Não, isso não é preconceito, não, é falta de respeito. Com o outro que você quer ser respeitado. Então fica vocês dois aí, fecha a casa espírita e acabou, fica só vocês dois. Se vier espírito também. Você não está vendo qual tipo de espíritos estão vindo? Que eu entrei no outro aspecto. Quais as qualidades de espíritos que estão frequentando? São homossexuais? Exatamente. Vamos repensar. Vamos lá. Ângela, São Paulo. Existe diferença entre o amor e o sexo? Opa, nós falamos aqui. Sim, claro que existe. Amor é sentimento. Aliás, os Espíritos colocam lá em O Evangelho segundo o Espiritismo que o amor é o maior dos sentimentos. E é ele que deve reger a nossa vida.
Sexo é energia, é força criadora, mas que precisa ser disciplinado pelo amor, ou seja, pelo sentimento. Agora, lembrando que amor não significa posse, porque há uma confusão muito grande. Não, porque ela me disse que quer um tempo. Mas que tempo? Eu amo! Ela é a mulher da minha vida. Ou o contrário. Tive um caso em que a companheira conversando comigo disse assim, o fulano, você sabe, né, que eu namoro o fulano. Eu falei, sim, sim, claro. Mas ele pediu um tempo, tá? E sabe que agora ele nem me atende, tá? E quando nós estamos assim em algum evento, ele foge de mim. Aí eu olhei para ela assim, bem, mas quando foi que vocês romperam, começaram a dar esse tempo? Faz 2 semanas. E como é que você tem agido? Eu tenho procurado ele, né? Eu telefono, eu não sei. Mas vem cá, ele não pediu um tempo? Ele pediu um tempo para pensar a relação. O tempo também significa dar distância. Permitir que o outro pense a relação, assim como você também vai pensar. Não, mas ele é o amor da minha vida. Mas talvez você não seja o amor da vida dele. Eu sei que é duro ouvir isso, não é mesmo? Então, olha só, amor não é posse em cima do outro. É porque nós confundimos essas coisas que acontecem as tragédias. Olha, o espiritismo não é contra o divórcio, a separação, porque nós entendemos que a separação é o mal menor e que vai permitir que os dois reconstruam a sua vida. E aquilo que não foi possível aqui e agora, quem sabe vai ser possível, não nesta existência, mas depois, numa próxima encarnação. Não adianta forçar uma situação que pode virar uma tragédia. Então há uma diferença muito grande, porque o amor é o sentimento, é o amor que nos educa, que nos disciplina. Se nós nos deixarmos levar apenas pela força do sexo, nós podemos nos desrespeitar, desrespeitar o próximo e automaticamente estaremos desrespeitando a lei divina e complicando em muito a nossa existência atual e, claro, a nossa existência futura. Bem lembrado, não tenho amor, não, mas não amo, não, você não gosta também, não. Mas tem algo de pele que é muito, não sei, muito. Pele, é forte, então não é amor. Exatamente, não é amor. Chegamos ao final. Ao meu ver, muitos espíritos ainda estão muito arraigados ao dogma de outras religiões e de culturas e esquecem de colocar a boa nova do Cristo e a codificação de Kardec em primeiro lugar. Todas as religiões, não só na doutrina espírita, a maioria, a grande maioria, e não são as religiões, são os homens, somos nós, os seres humanos. As religiões, nas suas escrituras, ensinam as coisas mais belas que existem. Muita paz, que Jesus os abençoe. Nosso tempo se esgotou. Gratidão pelo carinho de todos. Obrigado, Marcos, ao Tavares e todos vocês. Gratidão é a nossa palavra. Que Jesus os abençoe. E vamos nesse final, né? Vamos aqui ler novamente as palavras do nosso querido Emmanuel, através do Chico Xavier, no livro Vida e Sexo, resumindo o pensamento espírita sobre essa questão da educação da sexualidade. Então, passando a palavra a Emmanuel. Em torno do sexo, será justo sintetizarmos todas as digressões nas normas seguintes. Primeiro, não proibição, mas educação. Segundo, não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Terceiro, não indisciplina, mas controle. Quarto, não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente, para depois aprender ou reaprender com a experiência. É um assunto vasto, sem nenhuma dúvida. Hoje nós conseguimos aqui delinear algumas coisas à luz do Espiritismo, mas voltaremos a esse tema. Temos muitos programas aí pela frente. Aliás, neste início de segundo ano de Espiritismo e Educação,
pelo Web Rádio Estação da Luz. A você que nos acompanhou, um grande abraço, que Jesus a todos nos abençoe, que possamos ter mais um encontro na próxima segunda-feira, 8h30 da noite, pelo YouTube e pelo Facebook da Web Rádio Estação da Luz. Até lá, paz em todos os corações.